nós vamos estudar a palavra de Deus, pode ser assim? Claro. Só que quando nós estudamos a palavra de Deus e nós vamos só com aquilo que nós achamos que conhecemos, a coisa não funciona. Muitas denominações existem hoje por conta disso. Estudam a palavra de Deus e fazem as suas próprias interpretações. Para estudar a palavra de Deus, nós temos que pedir que Ele mesmo nos inspire, nos faça entender. Entende? A sua palavra. E aí que as coisas se fazem muito diferentes. E nós vamos, antes disso, então, pedir que Ele nos ilumine, nos faça compreender. Pode ser assim? E eu queria pedir que uma senhorita pudesse orar para nós. Uma senhorita não temos aqui, só tem a Marja, né? Pelo jeito, né? Mas uma senhora, tá bom? Uma mulher pudesse fazer essa oração para nós. Pode ser? Para nós iniciarmos, pedindo a Deus que nos ilumine no estudo da sua palavra. Quem poderia fazer essa oração para nós? Posso fazer. Quem? Denise, por favor. Senhor nosso Deus, muito obrigado mais por um sábado estarmos aqui reunidos. Amém. Queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito venha habitar em nossos corações, nas nossas mentes, para entender e compreender a tua mensagem. Amém. Desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos e minhas amigas, vocês sabem, como vocês já sabem, nós estudamos a Bíblia nessa primeira parte, de 3 em 3 meses, o mesmo assunto, né? E nesses 3 meses que se passaram, nós vamos finalizar a semana que vem, nós estudamos o livro de Apocalipse. Olha que coisa. E nessa semana passada, nós estudamos sobre Babilônia. Apocalipse, capítulo 18, você entende, você lê como é que é essa história de Babilônia. E antes de chegar aí, eu quero saber de vocês se vocês já leram o livro História Universal. E se vocês já leram, ou se vocês lembram um pouco do livro de História, da época de 2º grau, vocês vão lembrar daquilo que nós vamos estudar hoje. Sabe por quê? Muitos eventos na Bíblia, quando nós lemos os eventos na Bíblia, eles se dão onde? Em que país? Lá em Israel, não é isso? Quando se fala em eventos na Bíblia, você se lembra de Belém, não é isso? Onde Jesus nasceu. Você se lembra de Jerusalém, você lembra de Galileia, onde Jesus viveu, né? Ali em Jerusalém, onde ele passou os últimos dias da sua vida, onde ele morreu também, né? Logo depois do muro, Jesus morreu. Mas vocês sabem que a Bíblia, ela está recheada de informações sobre uma cidade chamada Babilônia. Já ouviram falar de Babilônia? Vocês sabem por quê? Curiosidade aqui, aquela rádio inútil, como é que era o nome daquela rádio? Rádio relógio. Rádio relógio, né? né? Conhecimento inútil que se chamavam, né? Mas já vamos um conhecimento inútil aqui. Sabe por quê? Não. Não lembra, né? No seu tempo, né? Houve uma novela, não houve? Rio Babilônia. Foi novela ou foi filme, não sei. Por que Rio de Janeiro é chamado de Babilônia? Vocês sabem que não é só Rio de Janeiro? Na verdade, o Brasil, por lei, estendeu Rio, São Paulo e Minas Gerais como Babilônia. Vocês sabem por quê? Por causa da diversidade de religiões, de opiniões. Sim. E quando é que essa história começou? Quando Deus criou o homem e a mulher, que se chamavam como? Ah, claro. Adão e Eva. Passaram-se 1656 anos, quando a maldade na terra se elevou a um estágio tão grande que Deus resolveu destruir a terra. E ele destruiu com o quê? Com água. É provado que houve realmente um dilúvio nessa terra? É provado? Está lotada de informações, de provas de que essa terra foi destruída por um dilúvio. Nós já estivemos na Suíça, minha esposa e eu, e nós estivemos lá no Monte B, indo para quem vai para Milão.
primeiro Nápoles, depois Milão, e aí nós chegamos no Monte B. Monte B, a gente pega vai na montanha, a gente pega um trenzinho e passa por dentro dela. Lá dentro dessa montanha, a gente sai e o líder lá, nosso, ele fala assim, olha, encosta a mão na rocha, na parede. E a gente encosta a mão na parede e fala, depois encosta na boca. Sabe qual gosto que é? Sal. Purinho, uma montanha de sal lá em cima. Como foi parar ali? Quando você vai na Turquia, lá no Monte Ararat, que a Bíblia diz que foi onde a Arca de Noé parou, onde William Dahan descobriu lá, como tantos outros estudiosos da União Soviética descobriu lá esse monte e pedaços da Arca, lá na Turquia descobriu lá uma pedra âncora, fazendo o que lá em cima? Lá em cima do Monte Ararat, que a Bíblia dizia que era o monte mais elevado que existia. Monte Ararat. A revista super interessante descobriu, também foi lá uma reportagem na parte de baixo e descobriu lá, tirou uma foto de uma parte onde tem um desenho certinho de algo que parou ali em cima, marcou-se. Então os pesquisadores foram assim, vamos considerar o que a Bíblia diz, e fizeram um estudo dos tamanhos que Deus deu sobre a arca e tudo mais, e ali fizeram, por efeitos digitais, uma arca exatamente em cima daquilo ali. Então, mas eu não estou querendo falar sobre arca, nem coisa nenhuma. Eu estou querendo dizer para vocês que em 1656, depois da criação do homem e da mulher, vem o dilúvio. E depois do dilúvio, Deus chega para a família, esqueci o nome da família daquele homem, gente? Noé. A família de Noé. E dá uma ordem para eles. Qual foi a ordem que ele deu? Construir a arca. Só tem, depois do dilúvio, para construir a arca de novo? É isso mesmo? Desculpa. Rosa, eu vou te contar, hein? Nem eu e Rosa estamos aqui. As duas falaram, construir a arca. Não, a gente vai entender um pouco, porque se somar as idades ali, entre as duas ali dá um 190 é fácil ali, viu? Você tem que considerar. Desculpem. Falem o que vocês tiverem que falar, mas depois do dilúvio, Deus chega para a família de Noé e fala assim, ó, só tem vocês no mundo. E agora, vocês precisam fazer o quê? Um altar. Um altar. Depois do altar, vocês precisam fazer o quê para povoar a terra? Crescer e multiplicar. Opa! Essa voz, eu gosto dessa voz, quando lê assim, forte. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Enchei a terra. No entanto, a Bíblia diz que eles são levados, crescem ali na mesma região, são levados a um vale chamado Vale de Sicar. Eu estou dizendo isso para você, o que está escrito em Gênesis capítulo 9, de 1 a 7, tá? Vocês querem ler rapidinho? Senão, esse próximo mexe demais da conta, gente. Tá bom. 6, 9. Hein? Vamos abrir a Bíblia aí? Andréia pegou as Bíblias aqui, ó. Capítulo 9. De 1 a 7. Aqui você pode ler para nós aí, aquela voz macho, forte mesmo. De macho não. Aquela voz de fêmea. 9, de 1 a 7. De 1 a 7. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ó. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Só o verso 7 agora. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Tá. Reparem uma coisa aqui, notem uma coisa comigo. Essa ordem que Deus deu aí à família de Noé foi a mesma que ele havia dado há 1657 anos a quem? Exatamente igual. Bom, aí começa a apimentar o negócio.
Vamos começar a apimentar. No capítulo 11. Leia aí, Cláudio. É uma voz macho mesmo. Hoje eu estou de férias. Está de folga, né? Verso 11. O capítulo 11, perdão. Verso 1 apenas. E era toda a terra... Rapaz, olha, as meninas não abriram ainda, você já está lendo. Mas eu volto à terra. Ah, bom. Verso 1, então. Vamos lá, Cláudio. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Significa o que isso aí? Vamos União, entender. União. E, tá, ok. Falavam a mesma coisa. Falavam a mesma? Singularidade. Falavam a mesma língua, não existia. Sacaram? Por que nós temos tantas línguas hoje? Verso 4. Olha, foi a ideia, olha qual foi a ideia do homem. Verso 4 aí, no capítulo 11. Disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Qual foi a ordem de Deus? Crescei, multiplicai e encher a terra. E vem um líder aqui, neto de Noé, e ele direciona o povo para uma ideia de liderança totalmente contrária ao propósito de Deus. Sabe o que ele disse? Vamos aqui, vamos fazer o quê? Uma torre. Vamos aqui fazer uma torre. Ao redor dessa torre nós fazemos uma cidade. E essa torre, ela vai até onde? Qual é a ideia deles? Até os céus. Até os céus. Vamos parar aí não? Vamos no verso 8 e 9. Para finalizar, Fábio, pode ler para nós agora? O Senhor... desculpa, já acharam? Acharam? 8 e 9. 11, 8 e 9. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície da terra. Tá. Eles foram construir uma torre. Vocês acreditam nisso, gente? É possível isso? Hoje a maior torre que nós temos, a Torre Eiffel, bem maior do que as torres que vocês conheceram ali na América, né? As gêmeas, bem maior, certo? Me parece que são quase 200 metros de altura. Alguns livros apócrifos. O que são livros apócrifos? A Bíblia foi escrita, muitos livros. E a liderança da igreja, por inspiração de Deus, foi reunindo os livros por inspiração com o que Deus mandava e foi juntando. Alguns livros ficaram de fora. Uns poucos livros que ficaram de fora, um deles dizia assim: essa cidade, essa torre tinha 2.000 metros de altura. Outro livro dizia que essa torre tinha 2.400 metros de altura. Por isso são apócrifos. Elas são necessitadas de comprovação, porque uma torre de 2.000 metros de altura, até onde vai? Até que um outro livro, o livro de Baruch, dizia que essa torre tinha 500 metros, mais aceitável. Ele é um pouquinho mais baixa do que a Torre Eiffel. Um pouquinho mais baixa que a Torre Eiffel. Que tem mais um pouquinho. E a Torre Eiffel foi construída, me parece, em 1889, 1890. Foi construída, né? Foi um presente que a França recebeu, não foi? Vocês não lembram dessa história aí? 1889, né? Foi um presente que a França recebeu. Nada disso era para ser do jeito que é, né? Porque era apenas para uma exposição, não era isso? Mas também eu quero falar do Torre Eiffel aqui não, né? Eu estou querendo falar dessa torre que os homens queriam construir e construíram. E ao redor dessa torre, eles construíram uma cidade. Tá certo? O neto de Noé foi o líder desse negócio todo. Vocês sabem o nome desse neto? A Bíblia menciona, inclusive, Nimrod. Esse cara marcou a história da humanidade. Foi ele quem resolveu construir, juntar
todas as pessoas da terra ali no vale chamado Vale de Sinar, que foi alterada. Esse nome foi alterado porque quando Deus viu a ganância do homem, a maldade do homem, sabe qual era o desejo deles? Era que eles construiriam uma torre para que chegasse ao topo do céu, porque a gente olha para o céu assim, a gente vê, o céu é ali, não é ali? Era todo mundo pensava. E eles vão construir uma torre para que seja uma porta para a entrada dos deuses. E eles entrem e passem por nós. Nimrod. Gravem o nome desse camarada que nós vamos falar daqui a pouco sobre esse nome. 6 séculos antes de Jesus. Aqui. Hein, Sérgio? Fala. Mas a Torre de Babel, a ideia também não era o medo pelo próximo dilúvio? Ah, não tenho dúvida. Porque, aliás, o que aconteceu quando eles construíram? Por que eles construíram? Porque além de eles quererem que essa torre fosse a porta para que todos os deuses entrassem, eles não queriam mais ser destruídos por Deus. A única forma de nós enfrentarmos Deus, depois de uma história como essa que nós ouvimos, dos nossos avós, como Noé, é que quando ele mandar chuva novamente, água novamente, ele vai cair do cavalo. Nós não morreremos. E ele foi construindo. Foi aí que Deus fez o quê? O que Deus fez? Fez o quê? Pode falar. Confundiu como? O que primeiro ele fez, antes de confundir? Ele veio e destruiu aquela torre, que foi chamada depois de Babel. Babel, que significa o quê? Confusão. E aí Deus fez nascer o motivo pelo qual hoje existem japoneses, chineses, brasileiros, portugueses, espanhóis. Ele confundiu e dividiu aquela nação ali em 80 nações. 80 línguas foram divididas quando Deus desceu ali e confundiu a todos. E caiu aquela torre. Ao longo da história, dos séculos, vocês vão ver que Babilônia sempre existiu. E a Bíblia fala em caiu Babilônia. E aí, Apocalipse também fala sobre isso. Capítulo 18 fala em Babilônia. Mas não fala na Babilônia cidade física, fala em outra Babilônia. E diz também que ela vai cair. No entanto, meus amigos, Babilônia na Bíblia, ela é muito mais do que uma cidade no mapa. Ela é muito mais do que isso. Ela simboliza uma ideia, uma ideologia. Babilônia é uma expressão de rebelião contra Deus, contra os propósitos de Deus. É lá que começa o reinado do homem. Se ele pensa que vai matar a gente constrói uma torre e aí a gente se livra. Agora, diz para mim aqui, isso é uma historinha é uma história da carochinha ou não é? Tem provas disso? Sabe onde Babilônia foi construída? Em que região desse planeta? Eu vou dizer para vocês, na região da Mesopotâmia. Nem se fala mais dessa região aqui, né? Tá bom. Vocês já ouviram da região onde tem um país chamado Iraque? Iraque? É ali, há 1656 anos antes do dilúvio, que Deus depois criou Adão e Eva, construiu um belo de um jardim. Sabiam disso? Chamado como? Foi nessa região, expandindo-se um pouco para o Egito, que Deus colocou o jardim. Foi nessa região aí que começou a primeira raça humana. E depois do dilúvio, essa turma toda voltou para essa região. Vamos explicar daqui a pouco. Foi aí que começou o reinado. Iraque. Será que a história da Torre de Babel, de Babilônia, ela é real? Então vamos lá. Os pesquisadores não cristãos, tá? Não tem nada a ver com cristão. Eles quiseram confirmar essa história. Porque eles gostariam de provar contrariamente o que a Bíblia ensina. Vocês estão olhando aqui para trás, não estão? Que troço é isso aqui? Isso aqui são os restos de uma cidade.
Passa mais uma foto aí, Alexandre. Assim era a Babilônia, viu? Esses mesmos pesquisadores fizeram um desenho, um quadro de como era a Babilônia. Não nos dias de Gênesis, 6 séculos antes de Jesus. Assim era a Babilônia. Volta aquela foto lá, por favor. Essa cidade aí, na frente, ela era isso aqui. Aqui estão os restos dela, que os arqueologistas encontraram hoje lá no Iraque. Aliás, desde 1950, quando resolveram recriar a Babilônia. E essa torre, aquele amontoado que está ali, ó, é o que eles descobriram ser os restos da Torre de Babel. Os restos da torre. Que, aliás, o rei chamado Saddam Hussein resolveu recriar essa cidade. Como ele não conseguiu recriar essa cidade, estou dizendo, essa foto é de hoje. Essa foto não é do passado. Essa é uma foto atual. Próximo dali, Saddam Hussein iniciou a construção do seu palácio, tá? E a reconstrução dessa cidade. O que acontece? Vamos dar continuidade aqui. Babel, meus amigos, depois desse dilúvio, foi a primeira tentativa de unir a humanidade contra o propósito de Deus. Queria ser um só poder, né? E Babel seria o centro desse poder. Seria a cidade construída pelos homens e não por Deus. Eles que queriam fazer. Eles queriam tomar esse lugar de Deus. Até que Deus vai até eles, derruba essa torre e confunde a sua língua em 80 novas línguas. Caiu. Eles se espalham. E não há, diz a Bíblia, nenhum que foi considerado justo na terra do que uma família, um homem. Lá em Ur de Caldeus, quando ele mora, por acaso, na região da Mesopotâmia, numa cidade chamada Ur, rica, muito conhecida. Esse homem era adorador do Deus de Noé. Foi aí que Deus falou assim para ele, vai até ele e diz assim para ele: Abraão, eu preciso de você. E eu preciso que você faça o quê? Saia da sua terra. Saia da sua terra e vá para quê? Para um lugar que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você o quê? Uma grande nação. Olha aqui, olha, primeiro convite. Deus viu que uma pessoa, uma família apenas, era justa aqui nessa terra. E ele disse: pega o que você puder pegar. Deixa tudo para trás. Pega a sua esposinha e sai da terra aqui, e vai para um lugar onde eu te mostro. E ele sai da terra, e aí nós vamos nos encontrar no 6º século, antes de Jesus vir a essa terra. Pelas profecias de Daniel, dois poderes muito poderosos, duas potências muito poderosas, Egito e Assíria, já haviam passado. No 6º século antes de Jesus, vem Nabucodonosor. Olha o nome do homem. Vocês já ouviram falar dele? Nabucodonosor resolveu reconstruir Babilônia. E reconstruiu Babilônia. Depois ele morre e vem o seu filho chamado Nabucodonosor. E ele começa a reconstruir e faz dessa cidade, amigos, uma tremenda potência. Sem dizer que ela era uma cidade linda, capital. E nessa cidade havia 2 rios que cruzavam para embelezar a cidade. Os rios Tigre
e Eufrates. Essa cidade ela tinha 2,5 km de comprimento e 1,5 de largura. Depois ela aumentou para 8 km. Ela foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor era casado com uma mulher que veio de um lugar onde era muito florido. E por isso ele resolveu fazer no seu próprio palácio, que sabe o quê? O próprio palácio, um jardim suspenso. As nações vizinhas que visitavam Babilônia se espantavam com tamanha beleza que havia em Babilônia, o palácio, o jardim. Como um homem podia fazer aquilo para a esposa? Você já fez algo assim tão pomposo para sua esposa? Robson já fez para a esposa? Isaac já fez para a esposa? Cláudio já fez algo assim pomposo para a esposa? Pode falar um negocinho desse? Lava sempre minha louça. Denise, poxa, não pode falar um negócio desse, Coisa Denise. que uma mulher pode querer. Não quebra, não fala um negócio desse. Banheiro. Eu vou editar isso, não pode. Não, Edita isso. Pra quê? Cada um tem seu jardim, né? Pois é. Meu jardim humilde. Esse homem fez um jardim pendurado ali, ó, suspenso em Babilônia. Sabe? Era uma cidade que no meio dela havia um palácio de 60 mil metros quadrados, onde esse palácio tinha escritórios, tinham templos, tá? Ele era considerado por todos como um centro administrativo. Tinha de tudo ali que chamava atenção. Inclusive no meio dele, um templo onde todas as pessoas ao redor vinham visitar. Um World Trade Center de antigamente. Parecido. Sabe de uma coisa? A semelhança do que Deus mandou criar aqui nessa terra, esse templo tinha 2 compartições, compartimentos, aliás. E que um era chamado de Santo dos Santos, o Santíssimo. Ninguém podia entrar lá porque lá tinha uma estátua, a estátua do Deus deles, o Deus maior. Todos os deuses poderiam ser adorados. Em Babilônia não tinha esse negócio de adoramos apenas uma religião. Nabucodonosor permitia que todos adorassem os seus deuses, desde que não esquecesse que ele era o maior de todos eles. E adorassem o Deus Marduk. Marduk nada mais era a estátua que ficava no centro desse templo. E ele representava, sabe quem? Nimrod, o neto de Noé, que fez construir a Torre de Babel. Tudo havia nessa cidade, na Babilônia. Babilônia marcou o mundo, amigos. Seus serviços foram de utilidade pública. Chegaram até nós. Logo depois disso veio Roma, que pegou os nomes que eles davam, porque eles descobriram os planetas e mudaram alguns nomes. Por exemplo, Vênus foi mudado. Roma mudou o nome de Vênus. Júpiter. Tudo pegando pelas descobertas de Babilônia. Mais de 50 templos que havia lá. Uma das cidades mais ricas do mundo. Centro de idolatria. Um centro de feitiçaria, mentira, de violência, que se espalhava para todos os povos. A terra sabia onde se adorava deuses sem compromisso. A terra sabia. Se você quisesse ir num lugar desse, você era bem-vindo em Babilônia. Foi uma potência lá. Mas foi aí que uma profecia, além de Daniel, a profecia de Isaías, capítulo 13, eu quero que vocês, por gentileza, abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 13, verso 19. Olha o que Isaías fala sobre essa Babilônia. Isaías viveu no tempo em que a potência era a Síria, mas sabia do que seria Babilônia, do que seria dela. Leia aí o que diz a profecia de Isaías. Quem poderia ler o verso 19 apenas? E Babilônia. Uau! Pode ler, gente. E Babilônia é o ornamento dos reinos, a glória e a sabedoria dos caldeus,
será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transformou. Será como Sodoma e Gomorra. Sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Hã? As duas foram destruídas. Onde ficavam? Vocês já ouviram falar do Mar Morto? Então, por que Mar Morto? Hã? Por que Mar Morto? Não há vida no mar. A quantidade de sal que existe lá, ela não permite que exista vida marinha. Entende? Por isso não permite que você mergulhe nela, que você boia. Fomos lá, Isaac e eu, e conhecemos esse grande lago que o pessoal considera como mar, muito maior do que o Mar da Galileia, muito maior. Ele vem perdendo força, aliás, ao longo dos anos, e para Israel salvar esse mar, ele tem conseguido levar água do Mar da Galileia para o Mar Morto. Esse Mar Morto, onde existe o Mar Morto hoje, era Sodoma e Gomorra, um grande vale, lindo vale. E se vocês quiserem saber como essa água foi parar ali, é só você ler o que diz a história. História universal. E se quiserem comprovar o que a Bíblia diz, leem o livro de Gênesis. Fato é, meus amigos, que para consolidar toda a sua potência, porque quando Nabucodonosor veio e conquistou a Síria, cumprindo exatamente o que dizia as profecias de Daniel capítulo 2, ele fez aquilo numa grande potência. Para consolidar, faltava apenas tomar Israel, a cidade de Judá. Porque depois de Salomão, Israel foi dividido em duas partes. Uma parte já havia sido conquistada, faltava só Judá, onde ficava Jerusalém. Tão pequenininha, ninguém conseguia conquistar, ninguém. Nunca conquistar. A Síria nunca conquistou, Egito nunca conquistou, porque Deus dizia assim: enquanto vocês são obedientes a mim, não há ninguém, não há nada que possa dominar sobre vocês. É por isso que Deus diz assim, o próprio Jesus falou assim, ó, nos últimos dias, se vocês forem obedientes a mim, 1000 cairão ao teu lado. Não é isso que o salmista diz? E Jesus confirma, viu? E 10.000 a sua? Porém você não será atingido. Ninguém conseguia conquistar. Senão quando Israel resolveu trazer os deuses para o centro de Judá, dentro do seu próprio templo, e aí Jeremias diz assim, olha, coitados de vocês. Ai de vocês, porque Babilônia vai dominar sobre vocês. Jeremias, capítulo 51. Ele dá a profecia. Entende? E eles não acreditavam, de hipótese alguma. O rei Joaquim, depois o seu filho Joaquim, não acreditavam nas profecias de Jeremias, de que viria algum povo que pudesse dominar sobre Israel. Não acreditavam. Só que ele veio. E Nabucodonosor consolidou, tomou toda aquela parte fértil do Oriente e dominou sobre todos. Levou Israel cativo, sabe quantos anos? Sabe quantos anos? Israel ficou preso em Babilônia 70 anos. 70 anos. Mas porque Deus havia dito para Jeremias assim, ó, o meu povo vai ficar ali 70 anos, vai ser o tempo para eles aprenderem. Ao final de 70 anos eles descobriram de um Deus que poderia libertá-los. E por isso Jeremias falou assim, ó, no capítulo 51, verso 45. Você quer ler comigo aí, por favor? Jeremias, capítulo 51, verso 45. Sabe o que Deus disse para Abraão? Abraão, eu quero que você saia da sua terra. Saia da sua terra. Sai do meio dela. Aí Deus volta para a Babilônia e fala o que para o seu povo? Jeremias, capítulo 51, verso 19, 45. Verso 45. Olha aí. 51, verso 45. Cláudio, pode ler? Depois a Mônica, pode ler para nós o verso 49? 51. Verso 45. Deixa eu ver. 45. Uhum. Sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Sai, olha a ordem de Deus. Estou lembrando de vocês aqui a ordem que Deus deu para Abraão. Sai daí. E vai para um lugar que eu te mostro. Eu te mostrarei. E agora Deus visita novamente Babilônia.
O seu povo no meio da Babilônia diz o que para ela? Sai dela. Verso 49, aí mesmo, no verso 49. 51, verso 49. Moniquinha. Como Babilônia fez cair transpassados os de Israel, assim em Babilônia cairão transpassados os de toda a terra. Entenderam? Deus dizendo assim, ó, assim como ela fez cair tantas nações, ela também vai cair. E sabe o que diz aí? A versão fala que Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel. Viu? Sabe o que Isaías fala também sobre ela? Babilônia vai ficar uma terra desolada. Ninguém vai mais se levantar em Babilônia. Isaías fala, Jeremias confirma. Entendem? Será que isso aconteceu? Babilônia é uma grande potência. Sabe o que havia em Babilônia? Feitiçaria, idolatria à vontade, pornografia, violência das mais diversas, de todas as ordens. Eles fizeram tudo contrário às ordens de Deus. E foi por isso que Deus disse assim, ela vai cair. Caiu. Hã? Eles já tinham um exemplo de Sodoma e Gomorra. Eles já conheciam a história. Mas sabe, os seres humanos, eles não aprendem. Eles pagam para ver. Eles pagam para ver, não é? Vocês vejam, Nimrod resolveu construir uma torre, porque eles queriam pagar para ver. Quero ver se Deus derruba, não é isso? Quero ver. Há pouco tempo, há poucos anos, nos dias do Cláudio sabe muito bem disso, que ele estava nesses dias aí, construíram um barco. E as pessoas falaram assim, Titanic, o que o comandante falou? Não. Nem Deus afunda. Cláudio sabe disso, ele estava lá, não sei, devia estar lá. Não sei nem se ele era um sobrevivente, não sei se ele era um sobrevivente. Foi em 1912. Estava lá. Eu sei porque foi a idade quando meu pai nasceu. Ah, você sabe? Ah, saiu bem, hein? Meu avô tinha 12 anos. Então, olha aí, ó. O que o comandante disse? Você deve ter ouvido isso aí. Eu ouvi. Então, o que ele disse? Nem Deus. Nem Deus. Teve um camarada que cantava muito. E ele falou assim, ó, é ruim, nessa banda aqui, nem Deus derruba. Foi ou não foi? Nós seremos mais conhecidos do que próprio quem? Jesus Cristo. Foi ou não foi? E eu poderia falar para vocês de muitos outros que falaram a mesma besteira. Mesma coisa. Recentemente. Muito recentemente. Teve um que falou assim, ó, só um poderia me ganhar para presidente da República. Conseguiu aqui, ó, no Brasil. Então, todas as coisas refletem a desobediência de Deus, dos homens para com Deus. Refletem. Isaías falou assim, a sua terra vai ficar desolada. Sabe como é que era a Babilônia? Mostra aqui a foto. Agora sim, nos dias de Nabucodonosor. Olha que coisa linda. Mostra mais uma. Isso. Esse palácio é hoje, tá? Quem construiu foi Saddam Hussein, no topo de uma montanha. Ele queria construir como se ali, entendendo que ali era o palácio de Nabucodonosor, e portanto ele construiu o próprio palácio, perto das ruínas da antiga Babilônia. Construiu, e ninguém habita lá. Sabe por que ninguém habita? Porque Isaías falou assim, ó, e ninguém vai habitar. Aqui, ó, aos pés. Pode passar mais uma, por favor. Eu tirei uma foto. Olha aqui o jardim. Essa é uma foto, tá? É o mesmo quadro. que era original? Sim, foi. Olha aqui, ó. Olha o jardim, só para vocês terem ideia como era o jardim. Por isso foi uma das 7 maravilhas. Mais uma, Alexandre. Aqui, olha aquele palácio lá que Nabucodonosor construiu. Está lá abandonado. Aqui embaixo, todos os restos da cidade de Babilônia. Estou aqui. Vê se tem mais uma. Acabou? Tem aqui. Pronto. Meus amigos, ela caiu quando Ciro, o rei dos Medo-Persas, para confirmar a profecia de Daniel capítulo 2 e de Isaías,
numa noite, apenas invade Babilônia e toma Babilônia. Toma. Babilônia caiu. E vem um novo governo, nova potência. Eu quero dizer para vocês, como essa Babilônia não pode ser mais reconstruída, as suas religiões pagãs e as suas influências ideológicas, elas continuariam por todos os anos, até chegarem aos nossos dias. E estão aí. O mesmo espírito se levantará como o espírito que havia em Babilônia. E Deus dá uma profecia para João, lá na ilha de Patmos, na Grécia. E ele fala assim, ela também vai cair. E sabe qual é a ordem de Deus para essa Babilônia dos dias de hoje? Sabe qual é a ordem de Deus? Capítulo 18, sabe o que diz? Vocês querem abrir a Bíblia? Apocalipse capítulo 18, versos 2 e 3. Você não... eu falei para ele que ele ia ler uma vez para mim, então leia aí agora. Cleiton. Capítulo 18, versos 2 e 3. Lê para nós aí, Cleiton. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Isso. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Nós chegamos aqui em Apocalipse. Contei para vocês aí como nasceu. Lá nos dias de Gênesis, depois de Noé, havia nascido ali Babel, que depois que caiu, depois que se espalhou, ficou esquecida ao longo dos anos. Só voltou a se falar em Babilônia no 6º século antes de Cristo, quando o pai de Nabucodonosor começou a reconstruir, fez essa potência toda, e eles dominaram sobre o mundo. Ofereceram o vinho que tinham da cólera, da prostituição, de tudo que eles podiam, de prazer que eles podiam oferecer, eles ofereceram a todos os reis. Os reis de todas as nações vinham a Babilônia se esbaldar no banquete que eles ofereciam, desde que respeitassem a adoração ao Deus maior, ao Deus Marduk. Desde que fizessem isso, poderiam fazer de tudo, a qualquer momento e com quem quisesse. E Deus vai até Isaías, capítulo 39, verso 19, você vê Isaías falando assim, não vai ficar. Isaías viveu antes, nos dias da Síria, na potência anterior. Isaías disse assim, Deus eterno, a quem eu sirvo, diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar. E está aí, ó, o resto. Não ficou. O templo, o palácio que construíram com tantos materiais que eles tiraram do Egito, construíram o templo da mesma forma como construíram as pirâmides. Mesmo assim, Isaías disse assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Porque foi Deus quem disse para ele. E não ficou pedra sobre pedra. Serginho, sim. Uma colocação minha. Quantas vocês quiserem. Esses povos, né, todas essas nações eram poderosas, né? Porém orgulhosas, né? O poder te leva ao orgulho, infelizmente. Não deveria ser assim, mas leva. E em Provérbios 16 diz lá, o homem pode fazer planos, mas a resposta final vem de Deus. Né? Então o nosso contexto aqui é que todas essas nações, o Egito hoje tem um salário mínimo de abaixo de $60, né? Iraque foi invadido pelos Estados Unidos, queriam tomar o petróleo, né? Aquela coisa, viu que estava quase acabando lá, né? Era furada, aquela coisa toda. E hoje, né, essa situação do local onde foi a Babilônia é o caos, né? Totalmente. É o caos, né? E, então, do orgulho procede a queda, diz Salomão. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Ver que uma potência há anos atrás, hoje não é nada, entendeu? Então,
é algo para a gente fazer a reflexão na nossa vida, né? De que ter esse controle do poder das bênçãos que chegam até nós, né? Para não se exaltar, né? Se humilhar perante a cruz, né? O lugar mais alto que a gente pode estar é aos pés da cruz, né? E olha que antes que o povo antes que Babilônia fosse tomada por Ciro, Deus, através de Jeremias, falou assim: sai. Ciro veio, assinou o decreto e falou assim: ó, rala, saem vocês, estão liberados. Sérgio, queria assim acrescentar, assim, pegando o gancho do Fábio. Você pode falar o que você quiser. Porque tá aí, microfone. Fala aí. É bom mesmo. Ó, medita aí depois, né? Não, deixa demais. Brincadeira. Vou perder o raciocínio, esse Vai, né? Está fazendo de propósito. Tá assim, pegando o gancho do Fábio, porque assim, a gente está falando de cidades e o Fábio meio que fez uma analogia com a pessoa física, né, e não a pessoa jurídica. Mas a gente vê muito isso, as pessoas quando precisam de Deus, vêm, se ajoelham, pedem, imploram, e quando as coisas começam a ficar bem, aí vem o orgulho, e largam tudo, não querem saber de nada, e aí, consequentemente, vem a queda logo depois. Sim. Só dando um reforço, para a gente ver, tem um amigo nosso que é procurador da Justiça, por sinal, entrevistou não, né? Fez todo aquele trâmite jurídico referente à esposa do Sérgio Cabral e ao Cabral em si, né? Então, ele estava com o Marcelo Bretas, o juiz, né? E aí chegou o Sérgio Cabral e pediu para olhar a janela, queria ver aquela parte do centro, né, no Ministério Público ali, pediu para olhar a janela, né? E ele falou que ficou triste naquela situação, né? Mas o poder, ele ficou embebedecido, né? O cara ficou embebedecido com dinheiro, muito aquela coisa, né? Então, essa capacidade, né, que a gente tem de se perder é muito fácil, né? Muito fácil, né? Então, hoje, é um homem que fez inúmeras coisas, conhecia diversas coisas, hoje está numa prisão, né, que só pode olhar para cima, né, não pode olhar para o lado que é cercado, não pega o sol, e ele queria apenas olhar a Baía de Guanabara, né, o Sérgio Cabral. Olha que situação, né? Olha que situação. Por quê? Porque o ser humano gosta de beber do prazer, não gosta? Gosta de beber do prazer. É uma droga, é um vício. Sabe, o Israel, o povo de Deus, quando estava em Babilônia, ele estava gostando de morar em Babilônia, sabe por quê? Lá tinha luxo, lá tinham coisas boas, lá tinha prazeres. Eles não queriam sair de lá. Senão, nos últimos anos, quando eles entenderam, aqui não é o nosso lugar. Mais vale o prazer eterno que Deus tem para nós do que esse terreno. Como os homens gostam, como eles se adaptam, se acomodam. Entende? Foi por isso que Deus falou assim: sai dela. E agora, e hoje, nos nossos dias, aqui, Apocalipse, Deus fala assim: haverá uma Babilônia. Mas que Babilônia é essa? Para a gente fechar, que Babilônia é essa? Que potência que apareceu nos nossos dias, capaz de dominar a terra, capaz de ser a influência, capaz de ser a referência? Quem é? Quem é essa potência? Que negocia a paz, que interfere, que faz e acontece? Quem é? Ou quem são? Os Estados Unidos da América, não é isso? Quem é a potência maior do que ela? E quem não gosta de morar? Sabe que é como a América é assim? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, amigos: nada sentimos falta, sabe? Parece que o ser humano, ele se adaptou a essa condição de vida. Ele se adapta facilmente, ele gosta quando está num lugar como esse. E Estados Unidos virou essa grande potência. Mas o que Deus se preocupa, é o que está aqui em Apocalipse capítulo 18, é o seguinte: eles oferecem suas variadas religiões. Adorem ao Deus que vocês quiserem. Aproveitem os prazeres que nós damos. Gastem, pode falar. Passou um filme há um tempo atrás, com o Al Pacino, que ele era um advogado, grande advogado, e no final da cena, advogado do diabo, ele vaidade, o pecado que eu mais gosto. Ninguém pode dizer que esse tempo eu domino, eu mando. É isso que você está falando. Eu gosto de andar ali pela Avenida Rio Branco e observar o movimento das pessoas.
Pessoas com o seu grande Deus na mão, que é o celular, andando, caindo, se machucando, se esborrachando, sendo atropelados. E eu me pergunto questões filosóficas no sentido, não tenho resposta, lógico. Para que isso tudo? Para que as pessoas correm feito baratas todas de um lado para outro? Para onde? E eu me pergunto, qual a razão? É isso aqui o que se quer? Eu estou perguntando para mim porque, como você me disse agora, recente, aí, numa frase muito interessante, falando do Titanic, que eu havia conhecido, e ouvido até do comandante. Certamente. E como eu tenho mais passado do que futuro, eu fico me perguntando, qual é a razão de vivermos tão com pressa, tão sem delicadeza com o outro, tão ríspido? Estou falando para mim. Para onde nós vamos? O que nós fazemos aqui? Qual a razão de estar aqui? E por que viemos? Se não... No outro dia eu estava conversando com um cliente muito rico e ele falando que já com uma certa idade, e ele falando que precisava comprar mais coisas, eu falei, aquele seu carro importado que você gosta tanto, existe um container celestial para você levar e dar umas voltas lá em cima? E ele falou, talvez eu deixe muita briga para as pessoas que vão ficar por causa do dinheiro que eu vou deixar. Então, se você está falando da Babilônia, a Babilônia está aqui agora. O que a nossa sociedade e a grande americana ali, que o que nós queremos está palpável. Quando o que nós queremos e precisamos não está palpável. Você veja aqui, olha, a Babilônia não tem mais fisicamente, não existe. Porque a Bíblia diz que ela não ia aparecer mais. Mas o que ela deixou de herança está até os nossos dias. E para essa herança, Deus está dizendo para o seu povo, sai dela. Por quê? Você não precisa ficar adorando a tantos deuses. Você não tem que agradar a ninguém. Deus tem um povo aqui nessa terra. Tem um povo. Apocalipse capítulo 14 fala que existe um povo que guarda os mandamentos de Deus. Guarda os mandamentos e tem um testemunho de Jesus. É esse povo que guarda. Então, se você guarda os mandamentos, você faz parte desse povo. Entende? É esse povo que Deus fala assim, sai dela. Não seja influenciado por ela. Eu estou te dando um prazer eterno. Né? Davi diz assim, por que você se importa tanto com um prazer de 70 anos? Seu filho confirmou isso, Salomão, que foi o homem mais inteligente que esse mundo já teve. Ele diz assim, eu rodei, eu descobri que é coisas boas, mas tudo é vento, é corrida atrás de vento. É corrida atrás de vento. Tudo é... O que ele diz? Vaidade, como o Fábio falou aqui. É vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Não que você não tenha que viver essa vida, que tenha que produzir. Não, pode ser alguma. Você tem que produzir. Você tem que viver essa vida. Tem que estudar, tem que produzir o máximo que você puder. Mas não esqueçam do convite de Jesus, de Deus. Sai dessa confusão de denominação. Babilônia significa confusão. E vem para Jerusalém. A Bíblia inteira ela fala de Babilônia e fala de Jerusalém. A Bíblia inteira fala de dois caminhos. Deus sempre fala assim, escolhei hoje entre o bem e o mal. Bênção e maldição. Jesus diz assim, você não pode servir a dois senhores. Bem e o mal. Babilônia, Jerusalém. Babilônia não existe mais. Jerusalém existe. Jesus diz assim, eu vou trazer a nova Jerusalém. Essa Jerusalém se corrompeu, não serve mais. A Babilônia também não existe mais. Mas se você sai dessa Babilônia, dessa confusão de denominações, essa confusão de coisas, e você se entrega a Jesus, Ele conduz você até a Jerusalém celestial.
Essa Jerusalém que Ele está preparando para nós. Serginho. Sim, quem falou? Eu. Vera. Todo mundo fala que eu só digo besteira, mas eu... Quem fala isso? Olha, eu não falo. Deus. Você fala, Denise? Eu não. Você fala, Sandra? Você fala, Serginho? Vendo todas essas coisas acontecendo. E eu tenho 2 filhos em outras igrejas lá fora, que são pessoas maravilhosas, que eu sei que Deus gosta de livrar E tem a minha filha que está com o pé aqui dentro e outro lá fora. Quer dizer, eu me preocupo com essas coisas, mas eu sei que ele não dorme. Não dorme. É por isso que a profecia diz assim, ó, não dormita aquele que guarda. Não dormita. Sabe o que é dormita? Não cochila. Nem é que dorme, ele não cochila, ele sabe. Sabe qual vai ser a última oração que Deus vai ouvir nessa terra aqui? Sabe de quem vai ser? De quem? Das mães. Sabe por quê? Ele vai reunir os filhos dessas mães e vai trazer de volta. Porque Deus fala assim, ó, o próprio Jesus falou assim, ainda tem outras ovelhas em outros apriscos, em outros pastos. É importante que você vá lá e diga para eles assim, olha, o povo de Deus só tem um só. Todos os caminhos podem levar até Roma, mas todos os caminhos não levam até Deus. Não levam até Deus. O povo de Deus é aquele que guarda o mandamento. Amigos, eu não sou pastor não, viu? Eu não defendo bandeira de igreja nenhuma não. Mas eu digo para você que aqui tem um povo que guarda os mandamentos. Eu digo isso. Eu trabalho, sou profissional autônomo, talvez como muitos aqui. Todos os dias trabalho, ralo, pagar as minhas contas. Mas eu digo para você que há um povo nessa terra que guarda os mandamentos. É esse povo que você precisa se juntar. É esse povo que você precisa ter uma personalidade diante de tudo que nós vivemos. Diante de tudo que nós vivemos. E se decidir por Deus. Ganhamos cantadas profissionais, cantadas de todas as espécies, de religiões, disso, aqui. Eu já fui convidado para ser, eu nunca estudei teologia, eu fui convidado para ser pastor de uma igreja, para ganhar 8 mil reais, olha que coisa boa, 8 mil reais, e mesmo eu dizendo assim para ele, mas eu não fiz teologia, ele falou, mas o que você sabe já é o suficiente, olha só, como são as coisas. E é por isso que as religiões e mais religiões nascem, crescem, aparecem, entende? Porque esquecem de se voltar para a Bíblia, para o estudo da teologia. Há um povo, amigos, há um povo que guarda os mandamentos. É esse povo que é a referência. E é por isso que Deus fala assim, preocupado com você, com seus parentes, com seus amigos, diz, sai dela, sai dessa Babilônia. Ela nunca mais vai existir. Mas o que ela deixou, as suas influências, as suas ideologias, as suas filosofias, larga tudo isso. E vem para o que eu estou te ensinando. É Deus que sabe das coisas, amigos. Porque um dia Ele vai destruir a reunião desses poderes. A reunião desses poderes. A reunião dessas influências vai cair. Ela vai cair. Só vai dominar o poder do céu. O poder que sempre dominou. Sempre dominou. Ele não dormita. Não dormita. Ele sabe, Ele vê. E tudo que Ele profetizou através dos seus filhos se cumpriu. Só está faltando Ele voltar. Só. Você acha que isso não vai acontecer? Então aproveite a vida. Porque se você acha que isso vai acontecer, se junte ao povo.